Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou Camila Pures, gerente comercial aqui de Grandes Contas e Educação Corporativa no Grupo Bureau Veritas. Tenho aí 15 anos de experiência no segmento de certificações, treinamentos. Sou formada em educação, sou formada em administração de empresas, em especialização em vendas. E nosso objetivo aqui é trocar nessa uma horinha aí que a gente tem de bate-papo o tema que hoje é super importante, sustentabilidade, tá? Então, vamos compartilhar aqui a apresentação para dar início, mas só para trazer aqui para vocês como referência um pouquinho do Bureau Veritas. Bureau Veritas, acredito que vocês já conhecem, né? Somos uma multinacional francesa, estamos presentes aí em cerca de 140 países, espalhadas em cerca de 1.600 escritórios e laboratórios. Temos aí 84 mil colaboradores, mais de 400 mil clientes, e aqui um dado, um indicador de faturamento do grupo em 2024. Então, basicamente, esses são os nossos principais números. E aí, falando também um pouquinho dos nossos principais valores, o BV ele é pautado ali, pode passar, Aninha, nos nossos principais valores. Confiança, ambição e humildade, responsabilidade, abertura e inclusão. E no centro de tudo, nos nossos absolutos, a gente aí trabalha com muita ética, segurança e controle financeiro. Tá? Então, para dar continuidade aqui ao nosso momento, a gente acompanhou aí de perto a nossa diretora Andressa Lisboa nos debates aí da COP, Green Zone e Blue Zone, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e o principal fórum, que é o principal fórum global, onde os governos, empresas e especialistas discutem e negociam soluções para a redução de emissões, adaptação climática e avanços em sustentabilidade. E a mensagem do mercado, ela é unânime, né? Sobram metas, mas faltam engenheiros e gestores dessas metas. Um dos grandes temas da Conferência de Clima foi justamente a transição da era de promessas para a era da implantação, a mão na massa. O mercado parou de perguntar se vamos fazer e agora está perguntando desesperadamente quem sabe fazer, o como fazer. E é exatamente para preencher essa lacuna aqui que trouxemos duas grandes especialistas para essa troca agora pela manhã. Então, eu tenho aqui o prazer de chamar a Karen. Karen, se você quiser se apresentar um pouquinho. Assim, bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui novamente, né, em uma live com vocês. Eu sou engenheira civil, atuo na área de ESG, sustentabilidade e sistema de gestão integrada, e também sou parte da Comissão de Estudos Especiais, a CE 256 da ABNT, que hoje faz toda a normalização de ESG, e também faço parte da delegação brasileira para o ISO IWA 48, que é a norma de ESG, né, de princípios ESG da ISO, e também estou responsável pela adoção e tradução deste documento no Brasil. A gente já está aí com praticamente uns 90% finalizado, então logo teremos a versão ABNT, né, nacional, em português, e também atuo na Comissão de Estudos Especiais para elaboração da primeira norma mundial, que vai ser ISO-ONU, que é de Sistema de Gestão dos ODS da ONU, que é ISO 53001. Hoje eu tenho, né, atuo na minha empresa de consultoria, fazemos tanto consultorias, auditorias e também em muitas frentes de treinamento, inclusive aqui, né, no Bureau Veritas, com o treinamento de auditor líder ESG, onde eu ajudei a conceber esse curso para o BV. E estou muito feliz de estar aqui nessa live tão relevante, né, após COP 30. Estarei à disposição de vocês para falar um pouco, né, sobre as perguntas que vocês tiverem, né, sobre as perguntas que serão feitas, e fico à disposição. Obrigada aí pela oportunidade. Muito bom, bem-vinda, Karen. Eu tenho certeza que você vai agregar muito na nossa conversa aqui agora. E do outro lado, a gente está com um time de peso aqui, né? Do outro lado, a gente tem a Nicole. E aí, Nice, se apresente um pouquinho para a gente
do pessoal conhecer um pouquinho da sua história, da sua carreira. Com certeza. Primeiro, eu queria muito agradecer pelo convite de estar aqui representando a nossa equipe de sustentabilidade do Bureau Veritas. É uma honra estar aqui e representar esse time. Eu me chamo Nicole Pervelli Gonçalves, eu tenho mais de 12 anos de experiência em sustentabilidade, já trabalhei em alguns setores de mercado, então desde mineração, papel e celulose, seguradoras, agronegócio. Agora estou atuando em consultoria, juntando toda essa minha experiência que eu acumulei ao longo desses 12 anos. Eu sou engenheira ambiental e sanitária de formação, eu tenho pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, eu tenho pós-graduação em ESG, sustentabilidade corporativa, e também MBA em desenvolvimento sustentável e economia circular. Estou aqui no BV na frente como gerente técnica de sustentabilidade e eu espero agregar bastante aqui nesse nosso bate-papo. Legal, Nicole. Então, gente, vocês podem ficar à vontade aí para enviar as perguntas, né? Então, no decorrer aí da nossa apresentação, mas ao finalzinho a gente vai tirar algumas das principais dúvidas. Se não formos responder todas, a gente responde posteriormente. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Então, para iniciar aqui, trazendo um pouquinho da temática de mercado, né, investimento, Karen, a gente queria saber o seguinte: a enquete e os debates da COP mostram que a pressão é global, né? Nesse sentido. E trazendo para a realidade do CNPJ brasileiro, muitas empresas travam na hora de investir. A barreira é financeira ou falta de profissional que saiba traduzir a norma técnica para o dia a dia e a efetividade do negócio? O que é que você nos diz com relação a isso? Muito boa pergunta, né? Vamos lá. É, bom, essa pressão realmente é global e eu diria o seguinte, né? Pensando aí na nossa, ou seja, a gente está falando de investimento, a trava é financeira ou a trava é porque falta um profissional? Eu diria assim, inicialmente, a gente pode pensar que a trava é apenas financeira, ou seja, eu não tenho recurso, essa questão de sustentabilidade, ESG, acaba me fazendo gastar mais um recurso que às vezes é tão escasso numa empresa. Porém, eu diria para vocês o seguinte: ESG é gestão de riscos de negócio. Então, assim, ele é um investimento que ele é necessário para a empresa prosperar. Então, é muito pelo contrário, né? Ele não é um investimento desnecessário que a empresa vai alocar sem ter retorno. E aí a gente cai na questão do profissional. O profissional de sustentabilidade ESG, ele precisa saber fazer essa conexão com a alta direção, ou seja, ele precisa também explicar que esse investimento, ele retorna em decisão para a empresa, ele retorna em lucro, ele retorna em mitigação de riscos, mitigação de passivos e também, principalmente, de riscos reputacionais. Então, eu diria assim, o desafio principal é saber explicar como converter a linguagem da sustentabilidade do ESG em visão de negócio, porque o propósito é esse. Quando a gente fala de meio ambiente, existem riscos para a operação do negócio. Quando a gente fala de social, que a gente está falando da questão social, nós estamos falando de pessoas, também gera riscos. E governança também. Mas todo risco gera oportunidade, tá? Então, o ESG, ele não tem como ser separado, dissociado do negócio. E aí eu responderia que, sim, na minha opinião, a empresa trava principalmente por não entender do que se trata o ESG e principalmente essa é uma oportunidade para todos os profissionais que estão aqui, é saber trazer a questão do ESG como valor para a organização, e não é discurso, não é retórica, falar, isso agrega valor, né, aquele famoso, mas não, saber que isso, mitigando riscos e alavancando oportunidades, a empresa tem um real valor no seu negócio e na sua perenidade. Perfeito, Karen.
E aí a gente está falando da pauta dinheiro, investimento, né? E aí a gente vê bancos liderando bilhões em linhas de crédito verde. Porém, o crédito ficou mais rígido, né? Para evitar o greenwashing. Na prática, o que você diria de quais seriam os indicadores e evidências que um gestor precisa apresentar para garantir esse financiamento? E aqui que entra a importância de saber elaborar um relatório de sustentabilidade robusto. Sim, vamos lá. Realmente, os bancos estão aí liberando bilhões, né, em investimentos em linhas de crédito verde. E realmente, à medida que ele libera recurso, o banco tem as instituições financeiras, os bancos, eles têm uma preocupação gigantesca com o greenwashing, ou mais especificamente com o ESG washing, né? São as muitas lavanderias aí do ESG, as lavagens todas que a gente tem. E o que acontece? Quando o banco ele vai liberar o recurso, o que ele está preocupado em saber? Se de fato aquela organização ela tem uma gestão que mitigue aqueles riscos que eu acabei de comentar. Então, assim, o que o banco, as instituições vão procurar financeiras? Ela vai procurar indicadores de mitigação das emissões de gás de efeito estufa, de eficiência energética, de uso sustentável de recursos, vai procurar também indicadores relacionados à compliance. E quando elas buscam esses indicadores, qual que é a maneira mais transparente de ver esses indicadores? É através dos relatórios. Os relatórios, eles trazem de uma maneira clara, ou deveriam trazer, né, clara e explícita, o desempenho da empresa em diversas temáticas. Mas esse relatório, ele também precisa ter um pouco mais de credibilidade. Ele pode sim e deve, o que é recomendado, ter auditoria externa, aquela avaliação independente, ter dados históricos para mostrar o quanto a empresa vem evoluindo, né, nas pautas. Então, o relatório é fundamental. Falando um pouco de relatório, nós temos, né, como eu comentei, o documento chamado de Framework da ISO IWA 48, e ele é um documento de princípios, ele tem uma seção muito requintada, eu diria, sofisticada, até um pouco, assim, rigorosa sobre relatórios, né? Dizendo que o relatório tem que ter dados confiáveis, ele tem que ter rastreabilidade dos dados, que os dados têm que ser verdadeiros. Por quê? Porque a instituição financeira ela quer ter a certeza de que ela está investindo em algo que tem um baixo risco ou mínimo risco e que, com relação a isso, ela vem aí, a organização, ela vem fazendo a gestão desses dados, tá? Então, é fundamental que as organizações hoje, primeiro, tenham indicadores, e o IWA 48 também traz isso, né? Ela tem, inclusive, quais são aqueles KPIs mínimos do eixo ambiental, do social e da governança, e como redigir relatórios, de fato, que tenham essa credibilidade. A questão do ESG washing, como tudo, né? Como todo tema emergente, como toda a questão que hoje está aí em todas as discussões do mercado, inclusive aí, né? A gente está falando da COP30, a grande preocupação com essas questões do washing, né? Tem muita ainda empresa dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas assim, prove, quais são os dados? Ah, a gente tem aqui mulheres na liderança, mas quantos por cento? Porque você pode ter uma empresa de 5.000 pessoas e tem 10 mulheres, então não é representativo. Isso que é importante, ou seja, tanto para as instituições financeiras como para qualquer stakeholder, quando ele pega um relatório, ele vê de fato aquela gestão da empresa e se de fato ela está aí mitigando riscos, promovendo as melhorias aí mesmo em prol da sustentabilidade. Perfeito, Karen. E agora, pegando um pouquinho do gancho de finanças sustentáveis, que é um pilar, inclusive, aqui da nossa pós-graduação, Nicole, eu queria saber de você se você pode nos dar exemplos práticos de algum projeto que só saiu do papel graças a uma análise técnica. Aquele caso onde provar a eficiência energética ou a redução de desperdício
foi um argumento decisivo para justificar o ROI e destravar o investimento? Consegue compartilhar com a gente? Cara, eu acho essa pergunta muito relevante, complementa inclusive com a fala e o contexto que a Karen trouxe, trazendo de uma forma mais contextualizada sobre relatório de sustentabilidade e a importância de transparência das informações que as empresas precisam passar para todas as partes interessadas, envolvidas e interessadas nos processos das companhias, então investidores, comunidades do entorno, os próprios colaboradores. Um exemplo sobre esse ponto existem certas possibilidades de companhias identificarem oportunidades de melhorias dentro dos seus processos em pilares de sustentabilidade. Quando a gente fala pilares de sustentabilidade, eu trago de uma forma mais concreta quando eu estou dizendo sobre ESG, né? O ESG, ele é sobre os dados, como que eu faço de fato para quantificar as minhas ações sustentáveis dentro da companhia e dentro dessas ações, inclusive, a quantificação do meu retorno financeiro em determinados projetos. Eu já vivenciei uma experiência profissional onde era necessário fazer a defesa de alteração da forma de transporte da companhia. Então, para isso, antes era feito em um modelo, né, com utilização de combustíveis fósseis, uma frota grande, sem acompanhamento de manutenção, entre outros, coisa que o board da companhia, a grande liderança, os grandes executivos, quando receberam o comunicado que era necessário a gente traçar um plano estratégico para a gente fazer a substituição e identificar oportunidades de melhoria, nesse planejamento mesmo para desenvolver mais estratégias de fontes que não sejam vindas de combustíveis fósseis, então, por exemplo, combustíveis vindos de energia renovável ou até uma substituição por etanol ou eletrificação da rota, eles entendiam como um prejuízo, que daria muito trabalho, e não. Foi feita uma análise de retorno financeiro, de payback, de todos os projetos e investimentos que seriam feitos para melhorias, então, nessa frota, e foram atingidos depois da validação, é claro, e desse estudo técnico. Então é importante de fato você entender que não é só você trocar um processo pelo outro sem você entender por trás quais os benefícios que podem ser alcançados, o que a gente traz inclusive de oportunidade de melhoria, falando nesse caso especificamente da parte do pilar ambiental dentro de ESG, do pilar social também, que impacto que isso tem ali dentro para os colaboradores que trabalham na frente dessas frotas, para as comunidades do entorno ali também, inclusive voltado para a emissão de gases de efeito estufa. Então, todo um contexto foi feito e, inclusive, foi tão certo esse projeto que, além da gente ter tido sucesso no desenvolvimento desse projeto, o retorno financeiro também veio. Então, às vezes, são oportunidades de melhoria dentro dos processos e depois acabou tendo oportunidade da gente vender esse projeto para empresas parceiras também, a ideia que foi desenvolvida. Então, o investimento em projetos sustentáveis, ele vai além. Ele vai muito de frente com o retorno que a gente consegue ter financeiramente falando. Sustentabilidade, no final das contas, o grande objetivo é que as empresas consigam se desenvolver, que as empresas consigam fazer a implementação de práticas mais sustentáveis, tanto na parte de transparência, que a Karen trouxe um contexto muito legal e oportuno aqui, tanto para o pilar social, como para o pilar ambiental, mas eu também consigo um retorno financeiro. Hoje os investidores, eles olham muito para as práticas sustentáveis para entender onde que a gente faz a aplicação do nosso capital e qual é o retorno que eu tenho, né? Como que isso ajuda na imagem da companhia, como que a companhia consegue crescer com essas ações. Tenho outros exemplos aqui também, mas eu acho que esse já complementa. Muito bom ver, né, ver aí o teu exemplo na prática, né? Porque é na realidade. E aí, quando você cita que isso foi compartilhado, esse projeto foi compartilhado para outros parceiros, e aí você vê o impacto disso na cadeia, né? Com certeza. E o mais legal
quando a gente fala em sustentabilidade, e aí eu vou mergulhar um pouquinho em inventário de gases de efeito estufa, então vocês já devem ter ouvido falar, principalmente os profissionais que têm interesse em sustentabilidade, a gente vai falar um pouquinho de inventário de gases, mas dentro do inventário, a gente também precisa fazer contabilização do que a gente chama de escopo 3, né? O escopo 3 são os nossos, do muro para fora da companhia, que a gente chama. Quando eu tenho parceiros que também pensam estrategicamente em oportunidades de melhorias sustentáveis, isso também impacta no meu resultado, né? Então, práticas voltadas para melhora de resultados em ESG são práticas que a gente pensa como um todo, né? Todos são beneficiados, todos que são envolvidos dentro dessa grande cadeia de valor. Ah, ótimo, Nicole. Você já me deu o gancho para a próxima pergunta, tá? Que é justamente o seguinte, e aí eu vou perguntar para a Karen. Karen, o tema da COP, né, foi a responsabilidade sobre a cadeia de valor. E aí muitas empresas acham, como a Nicole até está pontuando, erroneamente, eu já estou até introduzindo um pouquinho, que a responsabilidade acaba ali na porta, na fábrica, né? Então, como a gestão de fornecedores baseada em riscos, algo que aprofundamos também aqui em nossos cursos, blinda a empresa de passivo trabalhista e ambientais do terceiro. Você pode explanar um pouquinho para a gente sobre isso? Ela caiu? Sim, isso hoje é uma grande preocupação. Eu diria que é um grande equívoco de muitas organizações. A gestão de ESG, eu diria que ela é mais simples dentro da empresa do que fora dela, porque você não tem aquele controle absoluto do que está acontecendo. Muitas vezes tem pouco controle. Mas é fundamental porque a responsabilidade da empresa, ela não está da porta, né, da fábrica, vamos chamar assim, do chão de fábrica para dentro, ela está em tudo. A gestão de riscos da cadeia de fornecimento, ela é um grande, eu diria assim, um grande desafio de ESG de qualquer organização e é o fator mais importante. Muitas empresas, a gente tem muitos casos, né, no mercado, mas muitas empresas hoje, elas que tinham uma reputação muito sólida, muito positiva no mercado, a gente vê historicamente se envolvendo em até escândalos, né, nas redes sociais, como, por exemplo, a utilização de trabalho análogo à escravidão. Então, às vezes você tem uma empresa lá centenária, que tem uma reputação excelente, uma empresa séria, e muitas vezes ela está comprando aquela matéria-prima de um fornecedor que utiliza esse tipo de prática. Como que o mercado entende isso? Que a empresa tinha a obrigação e a condição, até mais conhecimento, de saber daquele risco e ter feito a devida diligência para verificar se aquele fornecedor estava cumprindo com as questões de riscos de ESG. Então, que riscos? Por exemplo, riscos ambientais. Então, se aquele, por exemplo, fornecedor não fornece um produto ilegal ou extraído de forma ilícita. Por exemplo, você vai ver se aquele fornecedor, ele não está, vamos imaginar aqui, na cadeia de suprimentos, comprando de alguém, de uma empresa que utiliza trabalho infantil. E a gente pode pensar assim, nossa, mas eu vou comprar assim? Tem muitas empresas familiares, às vezes empresas pequenas, que a criança trabalha no negócio. E você estaria estimulando aquele trabalho à medida que você compra ou contrata aquele fornecedor. Riscos também relacionados à governança, à segurança da informação. Então, a gestão da cadeia de fornecimento, ela é fundamental para reduzir muitos riscos da operação de uma empresa, inclusive aqueles reputacionais. Por quê? Porque nenhuma organização quer estar aí envolvida tanto de forma reputacional, mas eu diria mais que isso, é perder dinheiro. Por quê? Porque quando esse risco ele é deflagrado, quando ele é materializado, a empresa perde dinheiro, ela deixa de vender, porque o consumidor vai falar assim, eu não quero comprar dessa empresa. Ah, essa é a empresa do trabalho infantil. Aí vira aquele, né, aquele rótulo da empresa, aquele estigma. Exatamente, Camila. Então, essa é uma questão hoje que é fundamental para a ESG. Eu diria que é uma das mais difíceis
e diria que é a mais importante, tá? Ou seja, a empresa grande, ela tem funcionário, ela tem processo, ela tem procedimentos, certificações, mas ela tem sim a obrigação de fazer essa diligência, mapear riscos e definir aquelas categorias de fornecimento que são muito críticas. E uma vez que ela defina, ela tem que mitigar esses riscos e mais que isso, ela tem uma responsabilidade também por formar essas empresas e se ensinar, explicar o que ela não aceita, porque isso também ela está transformando. Então, sustentabilidade vai tanto do risco, do técnico, mas ela vai também em comportamento. Eu acredito nisso, né? De ter um mundo melhor. Não só ganhar dinheiro porque eu estou reduzindo o risco. Sim, você vai ganhar dinheiro, mas você vai deixar, sobretudo, um legado. E isso é mais importante. Ai, que lindo. É muito bonito você falar isso até, né? Porque, na verdade, todos nós aqui esperamos uma mudança do comportamento, né? E isso perpassa pelas organizações, enquanto a gente, enquanto indivíduo, também, né? Com as nossas atitudes e as nossas ações. E é muito interessante a gente ver essas práticas sustentáveis aí realmente no mundo corporativo, para que realmente a gente tenha essa transformação que a gente tanto precisa, né, Karen? Mas vamos lá, eu vou para a próxima pergunta Exato. aqui, é para você também. Muitos profissionais nos perguntam aí sobre a gestão de resíduos e a economia circular, né? Sair do básico ali de coleta seletiva para um projeto mais robusto, relacionado à logística reversa e que exige um conhecimento de legislação, né? E aí, qual é o primeiro passo técnico para quem quer desenhar um plano de gerenciamento que realmente reduza o impacto e o custo operacional? Ok, é para mim? É, sim. Ah, tá bom. Bom, vamos Ah, lá. não, desculpa, é para Nicole. Eu falei você, mas é a Nicole. Tá bom. Cá, quando a gente fala de resíduos, eu acho que a gente tem muita oportunidade aí, é, mas antes da gente traçar qualquer estratégia que a gente possa pensar em redução e oportunidades de melhoria, muito de encontro com o que eu já trouxe aqui, já contextualizei aqui, primeiro é a gente entender o que a gente tem dentro de casa, né? Não adianta nada eu sair traçando ação, etc., sem antes eu fazer nem que seja um diagnóstico inicial. Então eu preciso saber o que eu tenho dentro da minha operação. Quais são os meus resíduos? A geração deles é feita através de qual processo? E eu acho que antes da gente até analisar os resíduos que a gente tem, é entender todo resíduo que a gente tem de geração dentro de um processo produtivo, ele é o que a gente chama de desperdício, né? Então, todo resíduo que a gente descarta como um todo é um desperdício em algum processo produtivo. Dentro das companhias, então eu acho que o primeiro passo para a gente entender o melhor caminho a trilhar eu consigo diminuir a quantidade dos meus resíduos que eu tenho de geração? Todo o meu processo produtivo, de fato, eu já estressei o que eu conseguia ali dentro do meu processo para saber se eu consigo reduzir essa quantidade de material que é gerado. Então, inicialmente, esse é um bom primeiro passo. Depois, entender o que são esses meus resíduos, o que são esses materiais que eu descarto eles. Eu consigo fazer um reaproveitamento deles? Eu consigo voltar para o meu próprio processo produtivo, por exemplo? Por exemplo, no setor de papel e celulose, existe bastante oportunidade de perdas, de falhas no processo que você consegue fazer reutilização. Então, isso não vira um resíduo, ele vira um subproduto para você conseguir retornar para o seu processo produtivo. Então, em vez de você comprar uma uma matéria-prima virgem, você consegue fazer essa reutilização dentro do seu próprio processo. No agro também, isso tem muita possibilidade do que é um subproduto ali dentro. Ele é utilizado em outros processos para a geração, inclusive, de outro tipo de resultado final dessa produção. Então, esse é um primeiro ponto, é fazer um diagnóstico geral, conhecer os meus resíduos, conhecer a minha operação, o que eu consigo melhorar. Dito isso, o que a gente consegue fazer depois com esses resíduos? Qual que é a melhor saída para eles? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia vinculada com a gestão de resíduos como um todo, com a destinação final ambientalmente adequada desses resíduos. Então, também analisar e até em cima de ABNT, que tem a classificação dos resíduos, como que a gente consegue fazer essa classificação para ter uma destinação
ambientalmente adequada, para que eu consiga, de fato, ter um melhor aproveitamento desse material. Então, eu fazer então o descarte num coprocessamento, por exemplo, que ele acaba ajudando no processo produtivo da produção, por exemplo, de cimenteiras, ou até indo para uma logística reversa, ou a utilização desse material para a produção de outros materiais que não sejam dentro da sua própria companhia, né? Hoje em dia tem muita startup, muitas grandes empresas também que fazem utilização do que para alguns não é mais utilizável, mas para outros processos isso pode ser matéria-prima, ou também, né, para reciclagem. A gente precisa cada vez mais incentivar a reutilização desses materiais em qualquer que sejam as frentes, para que a gente use o aterro sanitário como uma das últimas oportunidades, porque lá no aterro sanitário a gente não tem um reaproveitamento desse material, e mesmo que seja óbvio que o aterro sanitário ele é uma opção ambientalmente adequada, que não existe nenhum risco se ele for controlado, ele seja todo regulamentado, mas existem também outras soluções hoje em dia que ajudam muito dentro desse processo. E quando a gente consegue fazer a reutilização máxima que a gente pode desse material, também são vieses voltados para a sustentabilidade, né? Então, como que eu faço para diminuir cada vez mais a minha destinação para aterro sanitário, né? Hoje em dia existe até a nomenclatura de aterro zero, Zero Waste também, que é uma certificação, inclusive, que é como que eu reaproveito esse nosso material. Então, existem muitas oportunidades, inclusive, até o que eu comentei anteriormente, muitas dessas oportunidades podem vincular com redução de investimento, né? Você tem redução de custo para a destinação desse material. Então, antes, se você destinava X e agora você destina X dividido por 2, você destina metade desse material, você vai ter metade do custo com o descarte. Então, sempre oportunidade de melhoria e sustentabilidade que a gente consegue enxergar valor agregado nessas opções de mercado. Perfeito, Nicole. Muito bom a sua explicação aí. E aí, eu queria falar também, Nicole, sobre a questão de mudanças climáticas, né? E inventário de carbono. Então, hoje, saber calcular a pegada de carbono deixou de ser um diferencial, na verdade, e virou pré-requisito, né? Em muitas multinacionais. Então, para quem está aqui assistindo, quão complexo é começar um inventário do zero sem a metodologia correta? Vamos lá. Quando a gente fala eu trouxe um pouquinho de contextualização de inventário de gases de efeito estufa para contextualizar todos, que eu acho que é muito legal. O inventário ele traz como se fosse um raio-x das companhias sobre emissão de gases de efeito estufa, né? Antes da gente começar já pensar em planos de ação, como que eu faço para redução, primeiro é o mesmo ponto que eu trouxe da parte de resíduos. É a gente entender onde a gente está, né? Para isso, no Brasil, a gente faz uma utilização quase que padronizada de GHG Protocol, que é uma ferramenta desenvolvida e mantida pela FGV, onde são feitas atualizações de dados em cima de muitos estudos científicos, atualizado de ano em ano, inclusive, essa plataforma, que qualquer pessoa pode ter acesso a ela, pode estudar, se aprofundar sobre a plataforma do GHG Protocol, onde lá dentro tem uma explicação muito boa de todo o processo, os fatores de emissão que são considerados também, porque o resultado final a gente sempre mede em toneladas de carbono equivalente. Existem outros gases de efeito estufa que são considerados nessa contabilização, mas é sempre colocado numa linha de base de carbono, né? Que é o gás que a gente tem a maior emissão aí dentro dos processos. Então, a ideia inicial primeiro fazer a contabilização do que você tem dentro de casa, entender como que você mede essas informações, como que você contabiliza isso, como que é feita a gestão dessas informações dentro da companhia, organizar a casa
inicialmente e entender como que é possível fazer o desenvolvimento para depois, então, a gente começar a pensar em ações. O inventário de gases de efeito estufa, ele não é difícil. Ele é muito valioso nas informações que são inclusas dentro desse grande relatório, desse grande, que a gente pode até chamar de um gap analysis que a gente está fazendo inicialmente, para então a tomada de decisão, né? Então, para depois a gente entender se a gente pode fazer quais as ações que podem nos apoiar para a gente diminuir a emissão de gases de efeito estufa que a gente tem. Dentro da plataforma também é citado os escopos, né? Então, o escopo 1, que é do muro para dentro de casa, o que é responsabilidade da companhia, como que a gente controla esses números, né? É uma gestão mais simples de dados. Depois a gente passa para o escopo 2, onde a gente fala sobre energia, consumo de energia, e no escopo 3 que a gente entra então do muro para fora das companhias, onde aí sim a gente tem emissão então com parceiros nossos, com fornecedores, com os nossos colaboradores também, então do caminho de casa para o trabalho também, tudo isso impacta então dentro dessa contabilização. E é importantíssimo a gente ter noção sobre esse tipo de dado que a gente tem para a tomada de decisão. Inclusive, nos relatórios de sustentabilidade, os reportes que as companhias têm feito cada vez mais são exigidas informações sobre quais as ações estão sendo tomadas para que a redução de gases de efeito estufa aconteça dentro dos processos produtivos. Inclusive, muitos projetos que são vinculados, óbvio que não são todos, né? Mas muitos projetos que são vinculados em redução de emissão de gases de efeito estufa ou em processos de descarbonização, que a gente chama, podem até trazer retorno financeiro para as companhias. Então, sempre é oportunidade de olhar para dentro de casa e de dados, né? Quando a gente fala em ESG, a gente fala muito de dados. Eu não consigo tomar ação. Isso foi um tópico muito discutido na COP30 que a gente teve esse ano em Belém, que para eu tomar qualquer ação, para a gente conseguir ter planos mais estruturados, antes eu preciso ter acesso a dados, né? Eu preciso quantificar isso. Então, fica mais fácil a gestão, todo o compliance dessas informações e a governança também desses projetos como um todo. Legal, é que vão nortear aí as próximas ações. Perfeito. E aí, falando um pouquinho agora do fator humano e risco, tá? A sustentabilidade tem o S e o G, o G. Falando muito de gestão de crise e riscos socioambientais, Karen, como uma boa governança prepara o profissional para agir, não quando a crise acontece, mas sim para prevê-la, né? Se antecipar. Como a análise de risco evita que um incidente vire aí uma catástrofe reputacional? E você falou já um pouquinho sobre isso, numa das questões anteriores, mas se você quiser retomar um pouquinho do assunto, fique à vontade. Exato. Eu até vi uma pergunta aqui no nosso Q&A, dizendo isso, né? O ambiental é somente um pilar do ESG. E é muito bacana isso, por quê? Porque realmente quem, vamos dizer assim, sustenta o ESG é o G da governança. Com o G da governança, você faz, inclusive, a governança ambiental e a governança social. Então, assim, uma boa governança, ela define critérios da organização, então é a regra de funcionamento, é a regra de conduta, então eu tenho que ser ético, não é só numa negociação de um contrato, mas você tem que ser ético quando você vai, por exemplo, fazer uma negociação de um licenciamento ambiental. A ética, ela perpassa todos os processos. Então, a governança, quando eu defino, a minha empresa opera assim, naquela constituição da empresa. Aí depois você tem parte comportamental, de conduta da empresa. A minha empresa age de certa forma. Ela faz a gestão de riscos. Que riscos? Todos. Então, é o risco financeiro, é o contábil, é o tributário, é o risco ambiental, é o risco relacionado à saúde e segurança. Então, debaixo da governança é que você tem toda a gestão de riscos de uma organização.
E a partir dessa estrutura de governança é que uma empresa ela pode entender os seus riscos e mitigá-los e prosperar. A COP30, ela teve aquela abordagem, né, da questão climática, né, então a gente está falando de questões de meio ambiente, de mudanças climáticas, falando aí, né, de quanto vai ser investido, mas ela trouxe também uma questão muito interessante e colocou isso no seu texto final com relação às questões indígenas e a questão de igualdade de gênero. Ou seja, porque o ESG, a gente precisa entender sempre isso, que ele não é o ambiental, ele não é o social, não é a governança, eles são os três integrados. E não adianta a minha empresa falar, olha, eu tenho um inventário certificado, eu tenho um programa, mas assedia moralmente as pessoas. Isso não é ESG, você é bom em meio ambiente, só que você é ruim para lidar com as pessoas. Então, isso não é ESG. Olha, minha empresa é renomada, mas ela compartilha dados pessoais com parceiros para vender produtos, violando a LGPD. Então, isso é um problema de governança. A empresa, quando ela atua numa visão integrada de ESG, ela está olhando tudo ao mesmo tempo. A ética não é ética para governança, é ética para tudo. É ética para eu lidar com as pessoas na minha empresa. É ética para eu conduzir minha questão ambiental muito além da licença. As pessoas reclamam da licença que tem muita contrapartida, e é contrapartida. Eu estou promovendo desmatamento, eu estou desalojando os animais, aquela fauna que habita lá. Então, assim, eu tenho que fazer uma compensação, isso é extremamente importante, mas eu posso ir muito além disso. E não isso também ser capitalizado para falar, olha, eu sou muito bom porque eu fiz esse programa, às vezes é uma contrapartida ambiental. Então, a gente precisa sempre pensar nisso, que a gestão de riscos, ela tem como sustentáculo a governança e ela é gestão de riscos do negócio inteiro. Então, quando você pensa em legislação ambiental, que são muitas, para mitigar o risco, está debaixo da governança. Para mitigar riscos de saúde e segurança, debaixo da governança. Ah, Karen, mas não é eixo social? É, mas o eixo social sem governança é retórica. É aquilo que a gente fala, a nossa empresa, ela atua com inclusão. Mas como? É só discurso ou é na realidade? Isso tem que ser muito claro, né? Porque a sustentabilidade, ninguém mais aguenta ESG washing, a gente quer ver de verdade. Até que o planeta precisa, né, de ações de verdade, de pessoas de verdade, para que ele prospere. E vem muito na próxima pergunta que eu faria para as duas, exatamente sobre essas questões de programas relacionados à diversidade e inclusão, cara. Então, muitas vezes, as empresas erram aí de como estruturar e executar esses programas, né? E aí, como você vê a atuação dos profissionais em sustentabilidade para que eles possam, junto ao RH e aí, né, no pilar de governança, efetivamente, tomar ações que tenham KPIs claros, né, e que não fiquem apenas no discurso, como você está pontuando, né? Exato. As empresas, elas usam esse discurso, né, da diversidade, equidade e inclusão, mas muitas vezes elas tropeçam na operação ou no demonstrar como elas fazem isso, se é que elas fazem. Então, assim, vejam, eu tenho um programa de diversidade, equidade e inclusão. Vou falar de novo do ISO WA 48. Ele pergunta o seguinte, mas qual que é a porcentagem de KPI de mulheres na governança da empresa ou no conselho? Qual que é o percentual de grupos diversos no conselho? Porque não adianta, lembrando, né, da nossa música lá do Titãs, que a gente não quer só comida, a gente, né, quer, né, diversão, quer arte. Então, assim, as mulheres, elas querem sim ganhar uma flor no Dia das Mulheres, uma rosa. Mas elas querem muito mais que isso, elas querem fazer parte, elas têm as mesmas qualificações, às vezes muito mais. E aí, quando você vai ver a questão da governança, da direção da empresa, muitas vezes não tem mulher, ou no conselho. Então, assim, tem aquela frase também, né, da ex-VP da Netflix, que ela fala assim,
né, que a diversidade é chamar todo mundo para a festa, a inclusão é chamar para dançar. Então, assim, você se sente parte daquilo. Não é só porque a empresa, né, fala assim muitas vezes, tem a cota de, né, de PCD, eu vou ter que colocar a pessoa lá, como se ela fosse obrigada. Aquilo é uma pessoa que tem capacidade, que tem algumas limitações, mas eu diria, quem não tem? Quem não tem limitações? Todo mundo tem as suas limitações. Então, assim, é reconhecer o diverso e dar oportunidade para ele. E tem indicadores. E por que esse indicador provoca tanto? Porque muitas empresas, eu vi vários relatórios recentemente, a empresa falou, puxa vida, realmente aqui, olha, esse grupo diverso não tem uma justificativa, porque ele não está nos cargos de liderança. E aí hoje as empresas lançam aquelas vagas afirmativas, para diferença de tudo, né, de gênero, de raça, de orientação sexual, de religião. E a diversidade, ela de forma comprovada, o que ela mostra para a gente? Que quando eu ponho aquele que pensa diferente de mim, eu tenho uma empresa melhor. Porque, né, o antagônico, o diferente, ele abre a nossa mente. Então, imagina hoje as empresas com tanta competição global. Qual que é o caminho hoje? É inovar de forma sustentável. E você só inova quando você permite o diferente, o diverso, a fazer parte. Mas fazer parte de verdade, não dizendo assim, eu vou pôr 15 pessoas na cota, puxa, que chato, né? Eu tenho que pôr a pessoa aqui, eu tenho que colocar a pessoa de tal grupo, mas eu não gosto. Isso não é ESG. E a gente hoje, quando faz auditoria, percebe essas coisas. Porque muitas vezes é muita foto, aí a empresa põe aquela foto montada na capa do relatório. Chama aí, sabe como se fosse um cenário? Então, põe uma mulher, põe um indígena, põe um negro, põe uma pessoa LGBTQIA+, mas não é isso. São pessoas de verdade, então essas pessoas fazem parte do negócio. E elas têm que fazer parte do KPI, para quê? Para mostrar que a empresa colocou de fato. Mas não é colocar para fazer cenário, é colocar para ser uma empresa que prospera e respeita o outro, né? Porque isso é fazer ESG de verdade. E aí, até complementando, Karen, a sua fala, eu acho que esse é o principal ponto quando a gente fala ali dentro de uma equipe de RH e a gente quer desenvolver um pilar, de fato, de diversidade sólido dentro de uma companhia. A empresa também precisa preparar o ambiente para que esse ambiente seja um ambiente acolhedor, quando a gente está falando ali em diversidade, né? Não é só a contratação de novos colaboradores, é a gente também culturalmente fazer a preparação de toda a companhia, os colaboradores terem treinamentos, entenderem a importância de um ambiente diverso, de cultura e como um todo, todos os pilares que a Karen trouxe. Então não é só simplesmente a gente fazer contratação de pessoas diversas, é também a cultura da companhia. Se a cultura da companhia não for uma cultura de fato que consiga absorver, as pessoas não ficam. Nem as pessoas ficam e nem quem já é da companhia consegue levar essa colaboração para frente. E, inclusive, por isso que é tão importante para esses casos, pesquisas de clima, entender, então, como os colaboradores têm esse tipo de percepção em diversidade dentro das companhias, indicadores de pertencimento também, o quanto que todos os colaboradores de dentro de uma companhia se sentem, inclusive, representados ali dentro, e não só a equipe como um todo, o board também, né? Então, como que a gente faz para, de fato, ter um diagnóstico e KPIs ali onde apresentem porcentagem de mulheres na liderança, entre outras características que a gente consegue fazer acompanhamento, por exemplo, equidade salarial também, e as próprias barreiras internas que essa companhia precisa quebrar para conseguir ter uma maturidade de diversidade dentro das grandes empresas. Eu acho que é muito isso que a Karen trouxe, né? Esse tipo de ação, ela precisa ser uma ação muito bem planejada, ela precisa ter bastante treinamento. Esse assunto, ele tem que ser um assunto recorrente dentro das companhias. Não é só simplesmente fazer uma contratação.
Então, que as pessoas precisam ser ensinadas das diferenças que existem quando a gente fala em todas as diversidades que a gente tem hoje em dia. Todos devem ser preparados, tanto quem já está como quem está chegando também. Perfeito, Nicole, perfeito, Karen. Eu acho que realmente essa é a visão que as companhias precisam ter, de fato, né? Tornar algo cultural, como vocês mencionaram. E aí, falando um pouquinho de carreira também, para a gente seguir para o encerramento, para quem aí se sentiu inspirado e quer aí mitigar e acelerar a carreira, o mercado hoje busca perfis mais orientados por um propósito ou perfis mais técnicos, Nicole? O que você vê de importante no sentido de dominar aí ferramentas de gestão, PDCA, normas ISO, para se destacar aí em um processo seletivo, né? Você hoje é uma gestora aqui dentro do Bureau Veritas, tem o teu time, aí acaba sempre recorrendo aí ao mercado. Então, o que você diria, o que você traria para a gente como um diferencial de mercado para essas pessoas aí que estão buscando esse tipo de oportunidade? Cara, essa pergunta, ela é muito especial e aí falando muito da minha vida pessoal, inclusive, quando eu fiz a decisão de trabalhar com sustentabilidade, o mercado, hoje, ele não busca um perfil específico, mas eu acho que é um equilíbrio dos dois, então eu, Nicole, trabalhando com sustentabilidade, Karen, não sei se você compartilha esse sentimento comigo, eu vejo um propósito por detrás. Então eu não estou trabalhando por trabalhar. Eu sei que todas as ações que eu engajo, que eu desenvolvo, que eu tenho iniciativa aqui dentro, eu sei que eu vou ter um impacto positivo lá na frente. Qualquer que seja a frente de sustentabilidade, né? Quando a gente fala em finanças sustentáveis, eu sei que o investimento é para que a gente tenha projetos cada vez mais sustentáveis, que a gente consiga fazer investimentos, aportes, e incentivar de fato uma economia cada vez mais limpa. Quando eu falo sobre auditorias sociais, por exemplo, em cadeia de fornecimento, eu quero que a gente tenha uma governança cada vez mais transparente, eu quero que o pilar social que a gente tanto fala, de fato considere todos os direitos humanos que as pessoas têm direito, a gente precisa respeitar esses direitos também, então como que a gente faz para garantir e evoluir em maturidade em todas essas frentes aqui dentro. E eu penso muito nisso quando a gente fala nas nossas futuras gerações que estão por vir. Né? Então, qual que é o mundo que a gente quer ver daqui para frente? A gente só consegue ter uma visão diferente do mundo de acordo com as nossas atitudes, de acordo com esse movimento de mercado que a gente está vendo, inclusive a COP, né, que acontece ano contra ano, para trazer todos os governos, para que esses assuntos sejam pauta global, todos devem ir no mesmo caminho, sem os nossos recursos naturais, sem que a gente tenha, de fato, um planeta em equilíbrio, todos saem perdendo, né? Então, as companhias, inclusive, dependem de recursos naturais para se manterem. Então, como que a gente faz para ter esses temas cada vez mais em alta? Então, retornando, para mim, eu acho que é muito de um equilíbrio. Você ter, de fato, esse propósito, mas você também precisa entender tecnicamente onde você quer chegar. A sustentabilidade é um leque gigantesco de temas, então qual é o tema que mais é atraente para o profissional, onde ele tem maior facilidade também, e se aprofundar também, né? Não dá. A gente também precisa, de fato, ter esse interesse genuíno pelo tema, mas também a gente precisa ter um profissional que tenha capacidade técnica para ajudar. E, inclusive, quando a gente fala em determinação para conseguir desenvolver esses temas, e as empresas estão buscando cada vez mais profissionais de quem consegue ter análise crítica, principalmente em cima de dados, que é o que a gente fala muito aqui em sustentabilidade. Então, profissionais que saibam medir, planejar, monitorar, fazer reportes dessas informações também. E sempre são ações que elas são feitas de uma forma muito multidisciplinar, né? Então, para a gente desenvolver ações de sustentabilidade dentro das companhias, eu vou precisar entender um pouquinho do processo operacional da minha empresa, eu vou precisar entender também um pouquinho sobre o que a minha equipe de RH, por exemplo, está desenvolvendo, o que a minha equipe de
de governança, de compliance dentro da minha empresa também está fazendo, a equipe de segurança do trabalho. Então, esse também é um perfil muito importante, porque você navega em diversas áreas dentro das companhias para que você transforme aquelas metas e aqueles dados em ações. Então, eu acho que é uma mistura dos dois. E aí, pensando bem nesse ponto que você traz, Nicole, e aí eu puxo a Karen aqui para saber o seguinte: é, quais seriam aí nesse contexto as habilidades técnicas, na tua opinião, Karen, inegociáveis aí, que mostra que a pessoa está pronta para um desafio como esse que a Nicole trouxe para a gente? Pós-COP, o que que você nos diria? Eu diria que é o seguinte: a principal habilidade inegociável é saber transformar a técnica em estratégia. Para mim, essa é a principal característica, ou seja, eu tenho que saber a técnica, então, como a Nicole trouxe, né? Eu tenho que saber fazer um inventário, eu tenho que saber quais são os parâmetros, quais são as referências, mas eu preciso saber disso, levantar os riscos de operações em geral e conectar isso à estratégia da empresa. Porque quando o ESG ele vira DNA, ele vira estratégia, aí ele funciona. Porque senão a gente não pode ficar naquilo de pensar que é só saber fazer o técnico, que é bom e é necessário, é fundamental. Ele tem que ter embasamento para até evitar os washings que a gente comentou, mas é essa conexão, é aquele profissional que tem o brilho nos olhos, aquele profissional que trabalha porque ele acredita no que ele faz e que aquilo de fato pode fazer com que o mundo seja melhor, que aquela ação que ele está promovendo, ele vai deixar um legado, como eu já comentei com vocês, e isso é ter propósito para trabalhar e é saber fazer essa conexão, ou seja, tem uma frase muito clássica para finalizar aqui, que a gente assim ouve lá da época da ISO 9001, da qualidade, que fala assim, né, que tem dois pedreiros que estavam assentando tijolos e perguntam para um deles: o que você está fazendo? E ele responde: estou assentando tijolos. E aí você vai e pergunta para o outro e ele responde assim: estou construindo uma catedral. Queremos mais pessoas que construam catedrais. Nossa, muito bom. Excelente, viu? Ficou muito claro aí, né, que a sustentabilidade deixou de ser uma área aí de palpites, né? Está muito aí baseado em ciências de dados e gestão. E aí, se vocês que estão aqui acompanhando com a gente estão buscando aí se aprofundar nas temáticas, em todo esse conteúdo que a Nicole e a Karen aqui trouxeram para vocês com muita maestria, a gente tem aí um curso de pós-graduação em sustentabilidade, né? Ele é desenhado exatamente para cobrir aí todos esses gaps que a Karen e a Nicole citaram, desde a gestão aí de recursos hídricos e carbono até finanças sustentáveis, compliance. Então, o Bureau Veritas aí é líder em conformidade mundial, dentro da sala de aula também. Então, as nossas inscrições aí estão abertas. Vocês que estão aqui participando no nosso evento, têm aí algumas condições diferenciadas aí na nossa pós-graduação, nos nossos cursos também de curta duração, e aí auditor líder, temáticas de pegada de carbono, vocês podem chamar a nossa consultora Kelly Oliveira, que está aí à disposição de vocês para tirar dúvidas e seguir aí com o direcionamento de carreira de vocês, para entender qual seria o próximo passo no momento de vocês. Queria agradecer muito aí a Karen e a Nicole por toda a contribuição. A gente se estendeu um pouquinho aqui no horário, então a gente vai avaliar aqui as perguntas e repassar aqui para vocês, fiquem tranquilos. É, Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais, fiquem atentos aí aos nossos e-mails de marketing que vocês sempre aí estão recebendo. Este é o último evento do ano aqui, por parte do Bureau Veritas Certificação, Educação. Então, eu desejo a vocês todos boas festas, um feliz ano novo, um feliz 2026, de muitas realizações e práticas sustentáveis, claro, né? Até a próxima e muito obrigada. Até, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.